Livro-texto, A Jornada de Volta, parte 8, capítulo 8, Jornada de Volta e parte 8, O Corpo como Meio ou Fim. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê com a função que designou para isso. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualmente, o corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente, devido à diferença fundamental entre conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações. Mas o conhecimento nunca muda, do modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela sua posse. Sendo essa a constelação que é percebida, o corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para outra, fazendo com que tanto os conceitos de saúde quanto os da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre meio e fim, como sempre faz. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando o alcançaste, ele não te satisfaz. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo enquanto fim, porque ela é sinônima à crença no ataque enquanto fim. O ego tem profundo investimento na doença. Se estás doente, como podes fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual não és invulnerável? Esse é um argumento atraente do ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconhecesses isso e também se decidisses contra o ataque, não poderias dar esse falso testemunho à postura do ego. É claro, perceber a doença como um testemunho falso porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança porque não o examinaste com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesse feito, não considerarias a doença como um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que querem o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo, função essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela por uma testemunha, ele já dá à testemunha uma aliada, ou já fez da testemunha uma aliada. Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo porque não é um fim. No entanto, o ego o estabeleceu como se fosse um fim, pois dessa forma a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido. Não poderia fazer nenhum sentido porque a doença não é a função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas nas quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Que o corpo existe para o ataque e que tu és um corpo. Sem essas premissas, a doença é inconcebível.
A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade, da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento do que nada são. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. O instrumento de aprendizado não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes porque tens aceito a confusão do ego e acreditas que, por conseguinte, em um instrumento de aprendizado que pode te dizer como te sentes. A doença é meramente um outro exemplo de tua insistência em impedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como te sentes. Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um corolário. Se apenas o conhecimento é, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. Tu bem poderias perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Já pensaste no poder da distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos, e nem ninguém pode duvidar de tua disponibilidade em escutar, enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma exceto a verdade. Quando deixares o ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a sua disponibilidade em ouvir. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Isso irá curá-los e, por conseguinte, curará a ti. Tudo que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Tudo que é usado de outro modo, o é. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como o estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não desaparece, não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. A cura. Fim da leitura de hoje. Livro de exercício, lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. São formas diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca o Espírito Santo e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função, ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos enganar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade, portanto a função que Ele te deu, tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe, na verdade.
Comece o período de prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função, portanto a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para o que fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele é, Ele não tem, e Ele não pode ter aquilo que Ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, Ele não poderia deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa. A segunda premissa é de Deus, que Deus te deu a tua função. Já vimos que há só 2 partes na tua mente. Uma é denominada ego e feita de ilusões, a outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolhes, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego, que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões das dádivas. Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre muitas maneiras nas quais tentas achar a salvação sob a orientação do ego. Tu achaste? Fosse feliz? Ela te trouxe paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambos me foram dados por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Fim da leitura de hoje.